Oi, pessoal, tudo bem? O Enem passou, acabou! Finalmente, né, gente? Passou, acabou o Enem 2016. Foi questão sim, foi questão complicada sim, foi questão fácil também algumas, poucas, mas foi, né? E agora é só esperar aí o resultado desta coisa maluca que chama Exame Nacional do Ensino Médio. E de qualquer maneira, eu separei algumas questões de literatura que caíram no Enem deste ano. É claro que no caderno, né, de códigos de linguagem, gente, tudo envolve literatura, uma vez que traz trechos literários, envolve uma adaptação, uma compreensão textual, então isso envolve literatura também. Mas eu separei algumas questões que, assim, tinha que ter uma certa compreensão literária das escolas literárias, das funções de linguagem, das figuras de linguagem, para conseguir, né, pra gente resolver aqui junto. Vamos lá? E, gente, estou usando o caderno azul, tá? Caderno azul da prova, então vamos lá. Questão 96 no caderno azul. Tem um textinho, né? Vamos ler primeiro o comando? Vamos lá. Nesse texto, a autora apresenta reflexões sobre o processo de produção de sentidos valendo-se da metalinguagem. Essa função de linguagem torna-se evidente pelo fato de que o texto... Então vamos lá, o que está pedindo no comando? Está falando para a gente identificar em qual momento, por quê, a autora está usando metalinguagem. Então, em que momento do texto, quando isso acontece? Quando que a função metalinguística começa a aparecer, tá? Simples assim. Para quem não sabe, para quem não acompanhou, eu expliquei as funções de linguagem, eu expliquei as figuras de linguagem, eu expliquei mais as escolas literárias num aulão que eu fiz, que eu vou deixar no card e aqui no link da descrição para vocês acompanharem, tá? E o que é a função metalinguística? É quando você fala de uma coisa dentro da própria coisa. Então, quando você pega numa novela e a pessoa dentro da novela está assistindo novela. É quando você tem o dicionário e tem a palavra para explicar o significado da palavra. É quando Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, usa o personagem para falar assim, ou o Brás Cubas falando, você aí, leitor, que está lendo este livro... Pegou? Essa é uma função metalinguística. É a metalinguagem aí comendo solta, porque é o livro falando do livro, né? Então, beleza? O escritor falando sobre o escrever, neste caso aqui. Vamos ler o texto pra gente entender junto. Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. É a partir do texto ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que o seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a essa leitura ou rebelar-se contra ela, propondo uma outra não prevista. Que hora que tem metalinguagem aqui, gente? Basicamente é um texto de metalinguagem, né? É um texto inteiro de metalinguagem. Por quê? Vamos ver as alternativas? Vamos lá. Isso acontece quando ressalta a importância da intertextualidade? Não, né, gente? Ela nem cita outras obras aqui, sabe? Você tem que ler outros livros, outros textos como esse, porque assim você vai ter uma compreensão da leitura. Não, né? Então, não é uma função metalinguística e nem tem intertextualidade. B. Intertextualidade. B. Propor leituras diferentes das previsíveis. Uma proposta, mas não é uma função metalinguística você propor algo diferente, sabe, do que tá acontecendo, certo? C. Apresentar o ponto de vista da autora. De fato, este é o ponto de vista da autora, uma vez que a literatura é sempre pelo óculos de quem escreve, tá? Mas você falar o seu ponto de vista não torna você usando uma função de metalinguagem, tá? Então também não é essa alternativa. D. Discorrer sobre o ato da leitura. É exatamente isso, né, gente? Tá lá o textinho, ela tá falando sobre a leitura com base de que você está lendo. Então, olha aí a metalinguagem. Olha aí a função de linguagem presente. Por quê? Porque é o ato de ler sendo explicado para quem está lendo. Pegaram? Entendeu? Nossa alternativa certa já é D, mas vamos ver aí em todo caso, que é focar a participação do leitor. Você chamar o leitor para participar disso não é uma função de metalinguagem, né?
Não é uma função assim, tipo, ô leitor, participa aqui. O que faz isso ser uma função metalinguagem é se você fala assim, ô leitor, que tá lendo esse texto aqui, participa aqui deste texto que você está lendo. A função da metalinguagem aqui, nesse trechinho, nesse texto, é falar assim, ô, ler é isso. E você que tá lendo o meu texto, tá lendo sobre o que significa ler. Ó, essa foi boa, hein? Então, nossa alternativa certa é a D. Questão 100. Tem um sonetinho aqui, ó, gente, do arcadismo, né? Ó, do arcadismo. Vê minha aulinha aqui sobre arcadismo e vê. Vai estar no link da descrição também, em todo caso, se estiver pelo celular. Enfim, então vamos ler primeiro o exercício. No soneto de Cláudio Manuel da Costa, Contemplação da Paisagem, permite ao eu lírico uma reflexão em que transparece uma... Então vamos lá, o que vai perguntar aqui, né? Vai pedir para você ler o texto. E aí fala assim, ó, quando ele contempla a paisagem, o eu lírico, que é quem tá falando, né? Ele tem uma reflexão, e nessa reflexão, o que tá acontecendo? Qual que é essa reflexão dele? O que tá transparecendo nessa reflexão? Vamos ler aqui este soneto do Cláudio Manuel da Costa. Onde estou? Este sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem tomado, e em contemplá-lo, tímido, esmoreço. Uma fonte aqui houve. Eu não me esqueço de estar a ela um dia reclinado. Ali, em vale, um monte está mudado. Quando pôde dos anos do progresso, árvores aqui vi tão florescentes que faziam perpétua a primavera. Nem troncos vejo agora decadentes. Eu me engano. A região esta não era, mas que venho a estranhar se estão presentes meus males, com que tudo degenera. Então, olha só, né? Quando você lê Cláudio Manuel da Costa, você tem que tentar lembrar que ele é do arcadismo, a escola literária ali, que queria ser o quê? Pastor, que é bucólico, que é carpe diem, que é fugere urbem, vamos fugir da cidade, vamos viver aqui, vivendo das coisas que a natureza dá, tá? Então, a gente tem que pensar nisso aí, que é muito importante pra gente compreender melhor esse texto. E aí você tá percebendo o seguinte, ele tá falando, ó, gente, a paisagem aqui tá diferente. Antes tinha árvore, antes tinha aqui uma fonte, antes tinha isso. Aí ele fala assim, não, quer saber? Não foi o lugar que mudou. Talvez eu tô estranhando porque os meus males também mudaram, sabe? Eu também mudei. Entendeu? Então, quando ele fala, ó, eu me engano, a região esta não era, mas que venho a estranhar se estão presentes meus males com que tudo degenera. Sacou aí? Já tá a resposta aí, hein? Então, vamos lá. De novo... Contemplação da paisagem permite ao eu lírico uma reflexão. O que acontece? O que transparece nessa reflexão? A. Angústia provocada pela sensação de solidão? Não, ele tá angustiado, de fato, mas não é porque ele tá sozinho, tá? Até porque, gente, né, ele queria ser pastor mesmo, vamos lembrar disso aí no arcadismo, mas tudo bem. B. Resignação diante das mudanças do meio ambiente? Ele tá no começo resignado, ele tá assim, gente, cadê as coisas que estavam aqui antes que não estão mais cá? Não estão mais aqui? Mas, o que acontece? No último, né, na última estrofe, ele fala, eu me engano, a região esta não era, mas que venho a estranhar se estão presentes meus males com que tudo degenera. Então, no final das contas, ele não tá resignado com as mudanças do meio ambiente, ele começa a perceber outras coisas, tá? Ó a interpretação aqui, né? Então, não, a B tá errada. C. Dúvida existencial em face do espaço desconhecido. É complicado, é meio dúbio aqui, né? Ele não tá com uma dúvida existencial. Ele não tá, oh meu Deus, quem sou eu? Onde é que eu tô? Né? Ele tá falando assim, gente, mudou as coisas aqui. Ah, meu Deus do céu, mudou as coisas aqui. Mas eu acho que não é que mudou, eu acho que só mudou porque eu tô, né, meus males mudaram e degenerou tudo. É isso. Ele não é uma crise existencial, entendeu? Então, assim... E não é um espaço desconhecido, tá? Também tem essa aí. Ó a dica. Não é um espaço desconhecido. Ele conhece aquele lugar, mas ele tá achando que tá tudo mudado. Ponto. D. Intenção de recriar o passado por meio da paisagem. Ele não quer recriar o passado, ele só tá contando pra você. Gente, isso aqui não era assim antes. Só isso. Ele não tá falando assim, ai, que saudades do meu tempo de Aurora. Até porque essa é outra poesia. Ele só tá falando assim, gente, mudou, certo? E aí, empatia entre os sofrimentos do eu e a agonia da terra.
Pá, tá aí a nossa alternativa, né? Alternativa E. Basicamente, o que ele tá falando? Ó, mudou tudo, meu Deus, cadê as coisas que estavam aqui que não estão mais? Mas eu também mudei. Os meus males também degeneraram tudo. Então, é uma empatia com o meu sofrimento e com os males da Terra. E que tem tudo a ver com a questão Árcade, né? Com a questão do arcadismo. Então, quem lembrou que era um escritor Árcade, do arcadismo, vai lembrar aí, deve ter respondido essa questão com mais, né? Deve ter entendido melhor essa questão. Então, nossa alternativa certa é a E. O exercício 133. Vamos lá, né? Vamos direto primeiro para o exercício. Nesse trecho, o que caracteriza Lições de Motim como um texto teatral? Tá? Um dos textos teatrais que a gente mais conhece, gente, é o Alto da Barca do Inferno, de Vicente, né? Então, vamos lembrar disso para ver se a gente tem alguma referência aqui. Vamos ler aqui o texto. Lições de Motim, Dona Cotinha. É claro, só gosta de solidão quem nasceu para ser solitário. Só o solitário gosta de solidão. Quem vive só e não gosta de solidão não é um solitário, é só um desacompanhado. A reflexão escorrega lá pro fundo da alma. Solidão é vocação besta de quem pensa que é sina. Por isso, tem de ser valorizada. E não é qualquer um que pode ser solitário, não. Ah, mas não é mesmo. É preciso ter competência para isso. De súbito, pedagógica, volta-se para o homem. É como poesia, sabe, moço? Tem de ser recitado em voz alta, que é pra gente sentir o gosto. Faz uma pausa. Você gosta de poesia? O homem torna a se debater. A velha interrompe o discurso e volta a lhe dar as costas, como sempre, impassível. O homem, mais uma vez cansado, desiste. Bem, como eu ia dizendo, para viver bem com a solidão, temos de ser proprietários dela e não inquilinos, me entende? Quem é inquilino da solidão não passa de um abandonado. É isso aí. Então, este é o trecho, maravilhoso, inclusive. Então, tá perguntando assim, o que caracteriza este texto como um texto teatral? Ah, o tom melancólico presente na cena. Gente, pra ser um texto teatral, pra ser teatro, precisa ser melancólico? Precisa ser triste? Claro que não, né? Então A já tá errada. B, as perguntas retóricas da personagem. Você precisa ter pergunta retórica da personagem? Você não pode ter nenhuma personagem que não fala, por exemplo? Sabe? Você não pode ter uma pergunta não retórica? Poxa vida, tá? Não, né? É só pensar no teatro, gente. Né? Então, não, a B tá errada. C, a interferência do narrador no desfecho da cena. Aí que a gente para e pensa, né? Aqui tá uma pegadinha nessa C. Quando a gente fala da interferência do narrador, a gente pode considerar a interferência do narrador como essas rúbricas que estão entre parênteses, mas não são, porque quando a gente fala da interferência, o narrador, ele pode ser um narrador onisciente e interferir, por exemplo, né? Ele pode ser um narrador que sabe de tudo e que fala assim, olha, ela tá pensando isso, isso, isso. E nem por isso é um texto teatral. Quando a gente fala de Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, tô com esse livro na cabeça hoje, quando o Brás Cubas fala assim, ô leitor, você aí, não sei o que e tal, que tá lendo o livro, ele tá interferindo na obra, ele tá interferindo na narração, mas isso não torna Brás Cubas, Memórias Póstumas de Brás Cubas, um texto teatral. Então não é interferência do narrador. Mas sim a próxima alternativa, que é a D, que é o uso de rúbricas para construir a ação dramática. Esses parênteses que estão, sabe, essas coisas. Fez uma pausa, o homem debateu-se, virou-se para o homem, a velha fez isso. Por quê? Porque um texto teatral é quase como se fosse um roteiro, né? É um texto do que vai acontecer. Então, olha só, a Dona Cotinha tá falando isso, né? Então tá, fala, mas existe, entre parênteses, um indicativo de ação, um indicativo do que está acontecendo no mundo real e físico, né? O que está acontecendo fora da fala da pessoa, para que os atores possam, por exemplo, se programar para atuar, certo? Então essas rúbricas, essas coisas entre parênteses, são justamente um indicativo de que é uma obra, um texto teatral. Em todo caso, vamos ler a E. As analogias sobre a solidão feitas pela personagem. Teatro é só solidão agora? Não, né? Então, a nossa alternativa certa é a D.